Não é fácil se manter firme num propósito quando só tem dívida, quando só tem doença, quando só tem notícia ruim, tempos de instabilidade, tempos de crise. Manter-se firme no propósito diante desse cenário não é nada fácil, é difícil. Não adianta a gente fingir para Deus que a gente está aguentando e que muitas das vezes você não está aguentando. A vontade maior é de desistir e de não continuar. E o que você tem que falar para Deus? Me ajuda, me socorre, tem misericórdia de mim. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Lá fora o inimigo está querendo me envergonhar. O que Deus vai dizer? Eu vou mandar paz para você. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz o seguinte: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu leio mais uma vez: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Em outra tradução diz: em cujo coração está firme, porque em ti confia, ou nele confia. Essa é a palavra que o Espírito Santo vai trazer a revelação da sua palavra para a gente hoje. Amém, gente? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Quero começar com uma pergunta, gente, diante desse texto aqui. Por que é mais fácil desistir do que ir até o fim? Lemos um texto que ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Então, como entender se nós temos uma promessa poderosa, temos um propósito? Nós temos um propósito, nós temos uma missão de poder chegar até o fim do propósito. Mas a pergunta é: por que é mais fácil desistir do que ir até o fim? Vou explicar para vocês melhor. Eu tenho um propósito, e esse propósito está ligado na palavra e na promessa de Deus. E Ele está dizendo que se eu me manter firme nesse propósito de chegar até o fim, durante o processo, Ele vai me dar paz, porque não vai ser fácil não. Lembrando agora da palavra de domingo passado, né? Dizendo que o sistema é bruto, não é verdade? Não é fácil não. Mas preste atenção nessa promessa aqui, ó. Tu conservarás em perfeita, vamos lá, gente, perfeita paz aquele cujo propósito ou cujo coração está firme nele, porque confia em ti. Agora vocês entenderam, né? Então o Senhor está dizendo que se eu estou firme no propósito, até que eu chegue no final do propósito, nessa caminhada, Ele vai me dar paz. E aí a gente vai começar a entrar nesse assunto, na questão da paz, porque nós vivemos uma guerra constante, nós vivemos uma luta constante, sim ou não, pessoal? A nossa luta parece não acabar. Então, por que é mais fácil desistir do que ir até o fim? Um propósito firmado em Deus, nunca que você será envergonhado. Haverão lutas, é verdade, mas durante o processo, Deus vai te dar paz. Amém, gente? Vai te dar paz. Então o profeta Isaías está dizendo: aqueles que estão firmes em um propósito, Deus guardará, diga guardará, em perfeita paz. Que tipo de luta é a sua?
Está te machucando? Que tipo de luta é a sua? Está te ferindo? Que tipo de luta é a sua? Você tem mais vontade, escute, você tem mais vontade de desistir ou de ir até o fim? Porque o processo é doloroso. Mas no entanto, quando você tem paz, você aguenta, você vai até o fim. Eu não sei se te faço perceber. Estão me ouvindo, pessoal? Quem está me ouvindo? Estou dizendo que o processo é doloroso, dói, a gente chora, a gente às vezes tem vontade sim de desistir, mas imediatamente a gente lembra que nós temos um propósito, e é por meio desse propósito que eu estou firmado, não no governo, não na igreja, não no pastor, mas eu estou firmado em Cristo. Então é ali que eu consigo ter paz em meio à guerra. Consegue entender? Eu não sei o que significa para você, mas para mim paz, eu acho que está no topo. Porque você pode ter casa, carro, dinheiro, fama, mas se você não tem paz, você não tem nada. Então paz para mim representa tudo. Está no topo. Está no topo. Então hoje em dia a gente vê pessoas obstinadas. Eu tenho que ter um carro novo, já saiu novo, eu tenho que ter o novo, eu tenho que ter o novo. O outro obstinado, eu tenho que comprar isso, ter aquilo. Meu irmão, abra sua mentalidade, que as coisas dessa vida passam, sim ou não? As coisas desse mundo se acabam. Mas se você pensar da seguinte maneira, eu não estou imprimindo aqui a minha opinião, tá, pessoal? Isso aqui é a mensagem da palavra de Deus. Se você ficar firme no propósito de servir a Deus, Ele vai te conservar em paz. Conservarás em perfeita, oh meu Deus, perfeita paz. Você vai trabalhar em um tempo de crise e de guerra, mas você está firmado, o Senhor vai te dar o quê? Paz. Lá na sua família surgiu uma situação que tornou-se uma crise de briga, desentendimento um contra outro. Satanás, o inimigo, querendo desequilibrar você, e você já entendeu qual é o propósito dele. Então ele tem um propósito e você tem outro. O propósito do inimigo é desestabilizar você, é de roubar a sua paz. A sua paz é preciosa e o inimigo quer roubar ela de você, quer tirar ela de você. E você só vai conseguir permanecer em paz se você estiver firme no propósito com Deus. Ele vai te guardar em perfeita paz. A paz é a razão que torna uma pessoa feliz. É a maior razão de uma pessoa. Olha, eu estou doente, mas eu estou em paz, porque Deus está no controle, essa situação vai mudar. Olha, eu estou desempregado, mas eu estou em paz, porque Deus vai cuidar de mim, Deus vai providenciar algo melhor para mim. Gente, o inimigo fica louco quando você se posiciona desse jeito. Sim ou não? Ficou desempregado, ficou doente, aconteceu alguma coisa, e aí você diz assim, ó: não, mas eu estou em paz, porque Deus está no controle. Você acaba com o inimigo assim, porque calmamente você diz: eu estou em paz com Deus. Eu lembro-me, outro dia eu fui convidado para fazer oração numa irmã que estava no leito de morte, ela estava no final da vida. E aí eu preparei uma mensagem bonita, de conforto, porque ela estava no final da vida. E aí quando eu cheguei lá, entrei na UTI, ela abriu o sorriso para mim. E aí quando eu me aproximei, eu disse: eu vim aqui orar pela senhora. Aí ela disse assim: bispo, Deus está no controle. Ela disse, estava ligada aos equipamentos, morfina para suportar dor, esperando a hora da morte chegar.
E aí, quando ela disse, Deus está no controle, aí eu falei comigo mesmo, meu Deus, eu preparei uma palavra tão bonita para trazer para ela, mas eu vejo que o estado das faculdades mentais dela está ótimo. Ela não está abalada por conta da enfermidade. E aí ela me surpreendeu mais uma vez. Ela disse assim, ô bispo, eu posso orar pelo senhor? Mas eu é que fui orar por ela. E ela disse, eu posso orar pelo senhor? Eu falei, pode. Me aproximei, botou a mão na minha cabeça, e ela disse, oh Deus, abençoa o bispo. No leito de morte, ela vivendo a situação em perfeita paz. Perfeita paz. E aí não acabou não. Ela me surpreendeu mais uma vez. Eu orei por ela, dei a palavra, e quando eu terminei ela disse assim, ô bispo, eu estou indo para um lugar maravilhoso. Vocês entenderam aí? Eu estou indo para um lugar maravilhoso. Isso aí é o que, gente? Isso é o que, gente? Paz. Ela, diante de uma enfermidade terrível, ela não está ali, eu não quero morrer, os meus filhos. Não, ela não está assim. Muito pelo contrário, ela está confiante, ela sabe para onde vai. Ela já foi, amém, gente? Ela já foi. Eu quero morrer assim também, em paz. Não é verdade? Ela disse, eu sei para onde eu estou indo, em paz. Então o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito. Então a Bíblia está dizendo assim, e justamente isso, quem está firme em um propósito. Qual era o propósito dela? O propósito dela é de permanecer fiel a Deus, enquanto Deus desse vida para ela. Então enquanto Deus estava dando vida para ela, ela estava sendo fiel a Deus, e descansou no Senhor, né? Morrer, todo mundo vai morrer, não é verdade, pessoal? Só não sabe quem é que vai primeiro, né? Mas que vai. Mas que o bom é quando você tem certeza para onde você vai. É isso. Então eu quero te deixar outra pergunta. O que é um propósito firme? Falei da paz, agora quero falar do propósito. O que é ter um propósito firme? Propósito firme, pessoal, é ir até o fim. Porque tem gente que ela coloca no coração um propósito e ela fica pelo meio do caminho, ela não concretiza. A resposta da primeira pergunta que fiz, por que é difícil, por que é mais fácil desistir? É mais fácil desistir do que ir até o fim. Justamente porque a pessoa não está firme no propósito. Porque se ela está firme no propósito, faça chuva, faça sol, ela vai estar o quê? Firme. Concorda comigo? Por causa do propósito. Mas se a pessoa não tem propósito, ela logo desanima. Diz assim, hoje está chovendo, hoje não sei o que. Está fugindo do propósito, está abrindo mão do propósito. Disse que tem um propósito, falou que tem um propósito, mas na primeira dificuldade, na segunda, sei lá, nas dificuldades, ela começa a desanimar, vai desistindo. O que acontece? Chega ao fim, ela não conquista. Por que não conquistou? Claro, desistiu. Mas por que desistiu? Porque não estava firme no propósito. Quem está firme no propósito, não importa se a vida melhorar ou piorar, ela vai em frente. Ô bispo, a minha situação não está nada legal. E eu pergunto, está firme no propósito ou não? Se você disser assim, a minha vida não está legal, porém eu estou firme no propósito, então você vai alcançar. Amém, gente? Porque tu está firme. Está firme no propósito. A situação melhorou, continua firme no propósito. Está dando certo, continua.
mas lá na frente houve uma desventura. Levanta a cabeça, se recomponha, não fuja do propósito. Ou mesmo que você diga assim: vejo acontecer na vida dos outros, mas por que na minha não acontece? Você precisa rever se você está firme no propósito. Se cometeu erros, então faça a coisa certa novamente, tente acertar, conserte os erros. Não desista. Desistir é pior, é vergonhoso. Com todo respeito para quem quer chegar lá, a pessoa que desiste está tomando uma atitude de covarde, digamos assim. Eu sei que as palavras, gente, é um pouco pesada, mas às vezes são necessárias ser ditas para que elas deem impacto no tipo de pensamento que a pessoa está. Porque se você ficar só ouvindo coisas boas, o choque de realidade muitas das vezes vai acordar as pessoas. Quem concorda comigo? Vai despertar. Então não é fácil manter um propósito em tempos instáveis. Eu sei disso. É muito difícil. Não é fácil se manter firme num propósito quando só tem dívida, quando só tem doença, quando só tem notícia ruim. Tempos de instabilidade, tempos de crise. Manter-se firme no propósito diante desse cenário não é nada fácil, é difícil. Só que eu quero que você pense da forma espiritual. Deus não está vendo, não? Sim ou não? Está vendo ou não está vendo? Será que é só eu que estou percebendo que o tempo está difícil, é crise, são notícias ruins? Será que é só eu que estou vendo? Será que Deus não está vendo isso, não? Sim ou não? É daí que eu quero começar a pensar com você. Tenha em mente o seguinte: Deus sabe de tudo porque Ele é soberano. E é justamente quando você avoca o nome do Senhor, você está em oração dizendo para Ele: Senhor, Tu está vendo como a minha cruz está pesada, mas eu continuo sendo fiel ao Senhor. Eu não vou desistir, não vou largar minha cruz, não. Há alguém orando pela um parente, um familiar. Quanto mais você ora, mais o inimigo tenta envergonhar você usando ele ou ela. É um filho que de repente é surdo para aquilo que você fala, ou é o espírito mau que age na mente de um outro familiar, que só traz para você desgosto, e você está orando por ele. E aí o diabo quer te envergonhar com isso. E aí o que você deve fazer? Dizer para o diabo: Satanás, meu Deus vai transformar a vida dele e a vida dela. Demonstre essa segurança diante do inimigo. Mas nas suas orações com Deus, diga para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais. Não adianta a gente fingir para Deus que a gente está aguentando, e que muitas das vezes você não está aguentando. A vontade maior é de desistir e de não continuar. E o que você tem que falar para Deus? Me ajuda, me socorre, tem misericórdia de mim. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Lá fora o inimigo está querendo me envergonhar. O que Deus vai dizer? Eu vou mandar paz para você. Paz. Aí quando Deus manda o auxílio da paz, você volta a se recompor. E aí você sente o refrigério de Deus, as coisas voltam ao normal, e daqui a pouco a vitória chega. Amém, pessoal? Mas se desesperar não, pode glorificar Deus. Se desesperar jamais. Pular do barco, jamais. Desistir, jamais. Há crises no país, há incertezas, família arrebentada, muitas situações ruins acontecendo. Diga comigo: eu vou até o fim. Mais forte, gente, diga: eu vou até o fim. E se você levar pancadas na vida financeira, eu vou até o fim. Se você levar pancadas na família, eu vou até o fim. Se você levar pancadas na enfermidade,
Eu vou até o fim. Diga, eu vou até o fim. Pois é, desistir não está em discussão. O inimigo quer que eu desista. Eu sei, pessoal, que é assim como é difícil se manter firme no propósito em tempos de instabilidade, do outro lado é muito fácil. É muito fácil você administrar algo quando está em expansão. Sabe o que eu fiz com o retrovisor da minha vida? Quebrei ele. Eu vou dizer de novo. É fácil administrar quando o vento está a seu favor. É fácil administrar, é ou não é? Está tudo dando certo, está em um momento de expansão. Ô glória, está uma beleza, está uma maravilha. Legal. É fácil administrar quando tudo está em expansão. Mas há momentos, pessoal, de dificuldades e luta e desafios, que a gente precisa quebrar o retrovisor da nossa vida, para não ter que ficar olhando para trás. Nos anos 80 a minha vida era uma beleza, nos anos 90 a minha vida era assim. Ei, tu vai viver olhando, se murmurando, lembrando disso? Olha para frente, você está vivo. 2023 está só começando, e tem muita vitória para você alcançar. Tem muita bênção para você alcançar. Eu não sei você, mas eu já quebrei o meu retrovisor, porque eu só vou olhar para frente. Diga, eu só vou olhar para frente. Só vou olhar para Deus. Só vou olhar para Deus. Eu tenho uma palavra para você. Acredite na promessa de Deus e acredite na unção do Espírito Santo que está sendo derramada hoje aqui sobre vocês por meio dessa palavra. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Você tem que acreditar em quê? Na promessa de Deus e na unção do Espírito Santo. E se eu estou debaixo dessa promessa e estou cheio da unção do Espírito Santo, isso já me dá a capacidade de seguir em frente e de conseguir chegar no meu destino final, no meu propósito final. No meu propósito final. Abre aí, por favor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Abre lá, Romanos capítulo 8, versículo 28. Você vai acreditar nessa unção. Amém, gente? Você vai acreditar nessa promessa, porque ainda que pessoas te deixaram, ainda que os números já não são mais os mesmos, ainda que a sua condição financeira não seja mais a mesma do que foi antes, acredite na promessa e na unção do Espírito Santo. No momento em que falo aqui, eu sei que tem pastores acompanhando essa mensagem. Eu quero transmitir para você isso, no nome de Jesus. Se pessoas te deixaram, se na sua igreja não tem mais algumas pessoas que estavam firmes com você não estão mais, ou mesmo que diante da crise a receita da sua igreja caiu e isso impossibilitou você de avançar, você vai desistir por causa dos desafios, dos problemas? Estou falando para o pastor que está me ouvindo agora. Ainda que os números não sejam mais os mesmos, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. A unção de Deus continua sendo a mesma. Então não desiste, acredite, vá em frente. Eu também já tive pessoas que não estão mais comigo. Jesus também teve pessoas que deixaram ele, sim ou não? E naquela vez que Jesus disse que ele era o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus falou isso, eles tomaram um susto. Ele disse, esse discurso é grande demais para nós, é insuportável. Ele está dizendo que é o pão vivo que desceu do céu. Um começou a sair, o outro começou a sair, o outro disse, eu não fico não, vou embora. E Jesus olhou para os outros e disse, vocês também não querem acompanhar eles? Aí Pedro falou assim,
Eu não. Para onde irei, Senhor, se só tu tens a palavra de vida? Aí Jesus diz: oh, pelo menos um, né? Pelo menos um acreditou. E aí Jesus disse para Pedro: então eu digo que você és Pedro. Ele era chamado de Simão, né? Tu és Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acreditou, se firmou, e o Senhor investiu nele. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Tem muita gente largando de você, tem muita gente cancelando você, tem muita gente que não liga mais para você, tem muita gente que te dizia, chamava de amigo, não chama mais, estão tudo sumindo. Ei, não vá mendigar a amizade de ninguém não. Não vá mendigar o amor de ninguém não. Isso não é orgulho. Porque no momento de fragilidade, que você achar que o seu amigo te deixou, quem sabe ele não era teu amigo de verdade. Quem sabe ele estava ali porque antes você podia proporcionar alguma coisa para ele ou para ela, e por um momento você deixou de ter essa capacidade, e ele ou ela simplesmente vazou. Pode ir, não faz falta não, porque eu tenho um, que esse jamais vai me abandonar, e principalmente quando eu estiver com problemas, principalmente quando eu estiver com problemas, eu tenho um que não vai, ele vai estar ali do meu lado direto. Quem é ele, pessoal? É Jesus. Esse aí, ele vai estar presente comigo, principalmente quando eu estiver com problema, porque ele vai dizer: filho, fique em paz, eu estou aqui, estou do seu lado. Vamos lá, vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu leio mais uma vez. Sabemos que Deus age. Deus faz o que, gente? Deus age. Deus age em todas as coisas. Age para o bem ou para o mal? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então tá aí. Às vezes coisas ruins vão acontecer, mas se Deus permitiu que acontecesse, Ele tem um propósito para aqueles que o amam. Eu tenho um propósito, e quando eu fiz um propósito, Deus assinou também. Tá certo, tá ligado, é isso que você quer, vamos em frente, eu vou estar com você. É o que? A sua faculdade? É a sua formação? É o seu sonho de ter a sua empresa? É o seu sonho de ter uma família, ter um filho, transformar os seus familiares? Você está num propósito de oração e jejum, você está na luta? Pois estamos juntos, eu vou fazer a obra. Situações ruins vão acontecer no meio do caminho, mas no trajeto eu vou te dar paz. Você vai conseguir, se você se firmar, você vai conseguir chegar até o final. Deus tem um propósito na nossa vida. Amém, pessoal? Então alinhe a sua fé com os projetos, os propósitos de Deus. Faz isso, faz isso. Talvez muitos ainda não avançaram, porque ainda não tomaram a decisão de ir até o fim. Preste atenção, gente. A Bíblia diz que às vezes nós oramos e não recebemos, porque não sabemos como pedir ou orar. Vou dizer de novo. A Bíblia diz que às vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque nós não sabemos como pedir ou não sabemos como orar. Então, como entender essa palavra? Que muitas pessoas não conseguem avançar porque ainda não tomaram a decisão de ir até o fim. Então pedir é fácil. Pedir é fácil. Deus não quer apenas que você venha pedir, Deus quer que você esteja firmado. É isso mesmo que você quer? Você está firmado nesse propósito?
Olha, então se você quer ser um médico, então você vai ter que estudar. Ontem eu recebi um pedido de uma pessoa dizendo: olha, eu vou fazer uma prova domingo, que é hoje. Eu peço o bispo que ore por mim. É claro que eu vou orar, mas se a criatura lá não estudar, vai dar certo? A minha oração vai chegar até a Deus? Vai responder? Não vai, meu irmão. Você tem que estar firmado no próprio. Eu vou orar sim, mas você vai estudar aquela matéria, porque você vai fazer a prova. Você vai estudar e estude bem aquela matéria. Eu vou estar aqui em oração para sua mente ser uma mente de potência. E quando você for fazer a prova, você vai fazer em paz, nada de nervosismo, e vai tirar nota acima da média, em nome de Jesus. Amém, pessoal? É isso. A pessoa não pede e não recebe porque ela não sabe como pedir. Como é que é isso, não sabe como pedir? Porque ela não se decidiu se ela está decidida a ir até o fim. Você está determinado de ir até o fim, de vencer a enfermidade? Você está determinado de ir até o fim, de reconstruir a sua vida? Há alguém que as drogas destruiu, há alguém que a marginalidade destruiu o teu nome, teu CPF, há alguém que o mundo, o maligno se aproveitou da sua fraqueza espiritual e destruiu você. Lá na rua onde você mora, todo mundo fala mal de você. Aonde você mora, todo mundo sabe quem você é. Você está determinado de nascer de novo? Porque se você está determinado a nascer de novo, então entre no propósito, se firme. Vai ter dia que vão chamar você disso e daquilo. Aguente, fique firme. Aguente, suporte. Quem está me entendendo aqui, pessoal? Poxa, ontem eu disse que eu vou me levantar. Poxa, ontem eu disse que eu vou me recompor. Mas agora o diabo já está tentando tirar minha paciência. Você está firme no propósito ou você não está? Gente, chamaram Jesus de Beuzebu, chamaram Jesus de falso profeta, chamaram Jesus das piores coisas, de ladrão, de impostor. Sim ou não? Sim. E ele foi em frente. Ele foi em frente, ele tinha um propósito. Satanás tentou de todas as formas, mas Jesus foi em frente. Eu estou falando Jesus como homem. Eu não estou falando de Jesus o Todo-Poderoso. Eu estou falando de Jesus que se encarnou. Eu estou falando de Jesus que sentiu dores quando pegaram uma coroa de espinho, desse tamanho cada espinho, e enfiaram na cabeça dele, e que saía sangue, e ele dizia: ai, está doendo. Mas com o poder que tinha, não reagiu para fulminar seus algozes, suportou a dor, porque estava firme no propósito. Há espinhos que a gente vai doer, mas a gente tem que suportar. Se de fato eu quero chegar até o fim. Quem está me entendendo, pessoal? Então Deus fala assim: eu ainda não dei a grande vitória desse meu servo, porque ele ainda não se decidiu. Ele está me pedindo, mas eu não dei a grande vitória porque ele não se decidiu ainda. Há pessoas que precisam se decidir, se batizar nas águas, querem estar na igreja, querem as bênçãos, querem até ir para o céu, mas sabem que precisam se batizar nas águas. É muito fácil eu dizer assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer que quer. Mas se eu disser, tem um processo para chegar lá, você está disposto? Qual é o processo para chegar até o reino do céu? Foi a pergunta que o jovem rico fez para Jesus: o que eu faço para entrar no reino de Deus? E o Senhor disse: conhece os mandamentos? Ele disse: eu sei, eu faço isso desde quando era menino. E Jesus disse: pois eu estou vendo uma coisa que falta em você. Vai, vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dá para os pobres, depois você me segue. Ele fez isso? Não. Por que ele não fez isso?
Porque ele era o quê? Ele era um materialista. Ele era apegado ao que ele tinha. Em outras palavras, ele pensou assim: dá para mim não. Dá para mim não. Porque se é para mim ir para lá e para alguém estar dando ordem para mim, quero não, eu quero viver na minha vida mesmo. Ele fez da sua riqueza maior do que o reino de Deus, mas deixou e perdeu uma grande oportunidade, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, eu te convido, largue as redes e siga-me. A partir de hoje você será um pescador de almas. Pedro ganhava dinheiro com os barcos e a pescaria. Não discutiu, soltou lá tudo e já foi no rumo de Jesus. E Jesus disse: olha, Pedro perguntou para Jesus, né? E Senhor, o Senhor falou aí para o jovem aí que dificilmente um rico pode entrar no reino do céu. Então está difícil. E Jesus disse: todo aquele que, tendo largado o amor, pai, mãe, irmão, irmã, bens materiais, por amor de mim e do evangelho, receberá nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então quem larga tudo por amor de Jesus não perde, ganha 100 vezes mais, aqui e no porvir mais ainda. Então Pedro não perdeu, ganhou. E se aquele jovem rico tivesse aceitado o convite de Jesus, ele também não teria perdido, ele teria ganhado. E ainda teria a alegria de... Porque uma coisa é você ser um crente, acredita em Jesus, e outra coisa é você ser um discípulo. Discípulo. Você foi chamado para ser discípulo. Isso é maravilhoso. Ele perdeu deixou passar pelas mãos essa oportunidade. E eu quero dizer que Jesus chamou você também. Amém? Só que para você chegar até lá, você precisa tomar decisões de renúncias de algumas coisas desta vida. Renunciar não é fácil, mas é exatamente isso que Jesus está procurando em nós. Renúncia por um propósito. Quando você quer que Deus abra uma porta, alguma tem que se fechar. Eu quero muito que Deus abra aquela porta para mim, certo? Ele vai abrir, mas vai fechar uma outra aqui. E essa outra que se fecha é a sua renúncia. Você renunciou isto para conquistar aquilo. Quem está entendendo, pessoal? Muito bem. E aí, por que muitas pessoas não conseguem ter paz? Já que é a palavra que nós falamos lá. Porque não consegue se decidir. Está na igreja, mas não se decidiu, não se batizou, não tem comunhão com Deus. Por favor, pessoal, não tome isso como uma crítica. Não estou criticando ninguém. As pessoas fazem da vida delas o que quiserem. Mas se você quiser entrar no reino do céu, só há uma razão para isso, não há outra. Não haverá um jeitinho para poder entrar lá. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso. Isso é um aviso. Então tem pessoas que pulam de galho em galho, não se firmam, elas ficam oscilando. Ela não se firma, ela não tem convicção daquilo que se faz. Ela fica tipo apostando: eu vou lá, se der certo eu fico. Eu vou acolá, se der certo eu fico. Eu vou acolá, se der certo eu fico. Como assim se der certo? Com Cristo vai dar certo. Amém, pessoal? Diga: com Jesus vai dar certo. Agora abre aí, por favor. Eu já estou terminando, pessoal. Lucas capítulo 13 e versículo 10. Eu leio aqui e termino. Lucas capítulo 13 e versículo 10 diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher doente, havia 18 anos. Quantos anos? Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele lhe impôs as mãos e imediatamente
prontamente ela se endireitou e louvava a quem? Gente, como deve ser maravilhoso ter as mãos de Jesus sobre nós, sim ou não? Oh meu Deus, como é maravilhoso ter as mãos do Senhor sobre nós. Ei, aonde é que dói em você? Quando as mãos de Deus tocar em você, essas dores vão desaparecer. Você que está encurvado, doente, desempregado, aflito, quando as mãos do Senhor, quando as mãos do Senhor tocar, você vai se endireitar. Mas eu quero destacar esse texto, no nome de Jesus. E até o fim não é fácil. E o contexto dessa história mostra como o diabo humilhou aquela mulher. Alguém lembra de quantos anos ela sofria? Quantos anos? Gente, 18 anos não é 18 dias. Não é 18 meses. 18 anos é muito tempo. É uma idade de maioridade, né? Nasceu, 18 anos, chegou à maioridade. 18 anos que aquela mulher, ela não conseguia se endireitar. Andava encurvada e com dores. Há 18 anos que o diabo humilhava aquela mulher. Mas nós vamos ligar aqui a conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Estamos falando de propósito, sim ou não? E o texto que acabamos de ler, preste atenção. O texto que acabamos de ler diz que num sábado, num dia comum, Jesus não costumava ir pregar nas sinagogas. Mas um dia ele foi convidado por um pastor, um líder de uma sinagoga, e ele foi lá pregar. Era sábado. Lá naquela sinagoga, a sinagoga é o lugar de oração, é a casa de Deus. E lá estava ela. Ela estava lá no meio da multidão. E quando Jesus começou a pregar, viu ela e disse: ei mulher, vem aqui na frente. Ela veio encurvada. Jesus chamou ela na frente e disse: a partir de hoje você está curada. Colocou as mãos sobre ela e ela imediatamente, vamos lá gente, imediatamente ela o quê? Ela se endireitou. Então vamos lá. Pergunto: ela era uma serva de Deus, sim ou não? Quantos anos de sofrimento? Ela tinha um propósito. E por que não desistiu? Senhor, já se faz 1 ano que eu estou orando pela minha cura e eu ainda não consegui. Senhor, já está com 5 anos que eu estou pela minha cura e ainda nada. 10 anos, 20 anos, Senhor. Mas eu estou firme, eu não vou desistir não. Eu estou firme, eu não vou desistir, Senhor. O dia dela chegou, amém pessoal? O dia dela chegou. Agora imagina comigo, quantas vezes o inimigo envergonhou ela. É exatamente isso que o diabo faz. Quer deixar as pessoas encurvadas, com medo, olhando para baixo. Olhar para baixo no sentido de que, olha, não adianta você olhar para frente porque você não vai chegar lá. Então continue olhando para baixo. Olhar para baixo, lembrei do filme, né? Tem um filme, saiu agora na Netflix. Não estou fazendo propaganda do filme, mas o nome dele me chamou a atenção. Não olhe para cima, é o nome do filme. Não olhe para cima. O diabo não quer que você olhe, não quer que você olhe para cima. Ele quer que você ande o quê? Encurvado. Então, para terminar essa palavra, aquela mulher tinha ido na casa de Deus todos os dias orando pela sua cura. Em 18 anos de sofrimento, ela não desistiu de buscar pela sua saúde. E eu pergunto para terminar: quando Jesus encontrou ela onde? No bar? Encontrou ela falando mal dos outros lá com os vizinhos? Jesus encontrou ela onde? No templo, na casa de oração. Jesus encontrou ela ali, ela estava encurvada, já havia 18 anos. E quando Jesus começou a pregar,
viu uma filha que estava sofrendo e imediatamente ele agiu: filha, teu dia é hoje, não vai se passar mais nem um dia. Então quando o seu dia chegar, você está num propósito? Quando o seu dia chegar, não importa se é sábado, não importa se é domingo, ele vai operar. O próprio pastor daquela sinagoga criticou Jesus: o que você está fazendo? E Jesus disse para ele: olha, essa é uma filha de Deus a quem Satanás a oprimia, mas a partir de hoje não vai mais. Oh glória! Quantos aqui são filhos de Deus? Diga eu. Você é um filho de Deus. Então a pergunta que eu deixo é: você seria capaz de ir até o fim, mesmo tendo áreas encurvadas da sua vida? Você tem um filho que só te dá problema, você tem uma situação que só te traz vergonha, mas você tem um propósito. Eu pergunto para você: você é capaz de ir até o fim, mesmo sabendo que você está andando encurvado diante dessa situação? Aquela mulher disse: não interessa se eu estou encurvada, um dia eu vou me endireitar, um dia Deus vai me levantar. E chegou o dia. Então a pergunta que eu deixo é: você está encurvado diante de qual situação? Isso não será capaz ou motivo de você desistir. Diga: eu vou em frente. Para terminar, vamos lá, gente. Diga: eu vou em frente. Eu vou em frente em nome de Jesus. Nome de Jesus. O que faz a diferença na vida é quando você tem um propósito de ir até o final. Isso faz todo sentido. Quantas vezes ela foi para o culto e voltou encurvada, mas o que fez a diferença foi o propósito. Não importa se está doendo hoje, eu continuo na minha fé. E eu tenho certeza que essa mulher dizia: não foi hoje, mas eu vou até o fim. Não foi hoje, mas eu vou até o fim. Então diga: eu vou. Vamos lá, gente. Eu vou até o fim. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.